O cheiro de poeira e fritura pairava no ar da feira de pulgas, aquele tipo de lugar onde o sol bate forte nas barracas improvisadas e faz o asfalto rachado fumegar como se estivesse vivo. Eu estava ali por impulso, como sempre, fuçando entre pilhas de talhas que ninguém mais queria. Meu nome é João, tenho 42 anos e vivo de consertar eletrodomésticos em uma oficina apertada no centro de São Paulo. Não sou rico, longe disso, na verdade, o mês mal fecha com o que sobra depois das contas. Mas eu gosto de garimpar, sabe? Aquela sensação de encontrar algo esquecido que pode virar uma história. Naquele sábado, o sol queimava minha nuca, e o suor escorria pela camisa velha, colando o tecido na pele. Eu parei na frente de uma mesa coberta por um lençol sujo, onde um velhinho de chapéu de palha remecia em caixas de madeira. Ô, moço, leva esse quadro aí por $10. É antigo, viu? Pode valer ouro, ele disse, com a voz rouca de quem fuma cachimbo há décadas. O quadro era feio pra caramba, uma paisagem desbotada de montanhas, com tintas rachadas e moldura de madeira podre que cheirava a mofo. Eu ri por dentro. $10, nem para enfeitar o banheiro servia. Mas tinha algo ali, um detalhe na borda que me chamou a atenção, uma inscrição apagada, como se alguém tivesse rabiscado às pressas. Tá bom, vovô, leva, eu disse, tirando as notas amassadas do bolso. Ele sorriu, dentes amarelados brilhando, e embrulhou o troço em jornal velho. Saí dali com o pacote debaixo do braço, sentindo o peso leve contra o peito, e o coração um pouquinho mais acelerado do que o normal. Por quê? Não sei. Às vezes, a vida joga essas bobagens e a gente morde aí. Cheguei em casa no fim da tarde, o apartamento minúsculo no terceiro andar de um prédio que range como um barco velho. A vizinha do andar de baixo estava fritando o ovo, e o cheiro subia pelo elevador quebrado, misturado ao meu. Joguei as chaves na mesa da cozinha, que servia de tudo, jantar com certo papelada. O quadro ficou encostado na parede, me olhando como um olho cego. Tomei um banho rápido, a água morna batendo na pele e levando embora o cansaço da feira. Enquanto secava o cabelo com a toalha áspera, pensei em pendurá-lo na sala, só para dar um ar de cultura ao lugar. Mas antes, decidi dar uma olhada melhor. Peguei uma chave de fenda na gaveta da oficina improvisada e comecei a soltar a parte de trás, aquela tela de compensado fina que protegia a obra. O madeira rangiu, e poeira fina subiu como fumaça, fazendo meus olhos arderem. Eu tossi, abanando o ar com a mão, e aí eu vi. Não era só a tela colada. Entre a moldura e o fundo, havia um papel amarelado, dobrado com cuidado, como se alguém o tivesse escondido ali por medo de ser visto. Meu coração deu um pulo, daqueles que ecoam no peito como um tambor. Desdobrei devagar, sentindo o papel crocante sob os dedos, e o que vi me deixou sem fôlego. Era um mapa. Linhas tremidas em tinta preta, desenhos de árvores estilizadas, um rio serpenteando por uma montanha, e no centro, um X marcado com um símbolo que parecia uma cruz antiga. No canto superior, uma frase em português arcaico: o tesouro do Coronel Ferreira, guardado desde 1892, só para quem tem coragem de seguir o coração. Eu ri alto sozinho na sala, o som ecoando nas paredes nuas. Tesouro? Que palhaçada era essa? Devia ser brincadeira de algum artista falido, ou coisa de criança. Mas quanto mais eu olhava, mais detalhes apareciam. As coordenadas pareciam reais, latitudes e longitudes, que apontavam para o interior de Minas Gerais, perto de Ouro Preto, aquela cidade de ouro e lendas. Havia anotações. Siga o riacho até a Pedra do Diabo, vire à esquerda na Figueira Centenária. Meu estômago revirou. Eu conhecia histórias assim, contadas pelo meu avô nas noites chuvosas, quando ele fumava seu cigarro de palha e falava de coloniais ricos que enterravam fortunas para fugir de impostos. Mas isso era loucura. Guardei o mapa na gaveta, junto com as chaves, e tentei ignorar. Fiz um miojo aguado no fogão a gás que chiava, comi em pé, o vapor subindo e embaçando os óculos. Mas à noite, deitado na cama dura, com o ventilador zumbindo no teto, o sono não veio. Eu via o X piscando na escuridão, como um desafio. No dia seguinte, domingo, o sol entrava pela janela embaçada, e eu me levantei com uma decisão idiota na cabeça. Por que não? $10 por um quadro, e agora isso. Peguei o mapa, estudei no celular,
Sim, as coordenadas batiam com uma trilha na Serra do Espinhaço. Liguei pro meu primo Zé, que mora em Belo Horizonte, e adora essas aventuras de fim de semana. João, tu tá louco? Tesouro perdido? Isso é filme de Indiana Jones, não vida real. Ele gargalhou do outro lado da linha, a voz ecoando no viva voz do carro que eu dirigia pra rodoviária. Mas eu insisti. Vem comigo, cara. Se for furada, a gente ri e volta. Se não, imagina. Ele bufou, mas topou. 2 horas depois, estávamos no ônibus sacolejante, subindo a serra, o cheiro de diesel misturado ao de café forte que vendiam no terminal. Zé roncava ao meu lado, a cabeça encostada no vidro embaçado pela respiração dos passageiros. Eu apertava o mapa no bolso da calça jeans gasta, sentindo o papel úmido de suor. Chegamos em Ouro Preto ao meio-dia, o ar fresco da montanha batendo no rosto como um tapa bem-vindo. A cidade era um labirinto de casarões coloniais, igrejas douradas brilhando sob o sol, e o som de sinos ecoando nas ladeiras de pedra. Alugamos um jipe velho na praça, o motor tossindo como um fumante, e seguimos as coordenadas. A estrada virava trilha rápida, poeira subindo em nuvens vermelhas, e o GPS do celular piscava fraco na bateria baixa. Olha aí, o riacho, eu disse apontando pro espelho retrovisor. Zé freou, e descemos, mochilas nas costas com água, lanches e uma pá improvisada de ferro que compramos na lojinha de ferragens. O riacho corria claro, pedras lisas brilhando, e o barulho da água abafava o canto dos pássaros. Seguimos a margem, botas afundando na lama úmida, o cheiro de terra molhada enchendo as narinas. A Pedra do Diabo era real, uma formação rochosa enorme, negra como carvão, com uma fenda que parecia um chifre apontado para o céu. Virei à esquerda, como o mapa mandava, e lá estava a figueira, tronco torto, raízes expostas como veias, folhas balançando na brisa. Meu pulso acelerou, e eu senti um frio na espinha apesar do calor. Isso é sério, João? E se for armadilha de caçador ou coisa pior? Zé murmurou, limpando o suor da testa com a manga da camisa xadrez. Eu ri, mas era nervoso. Relaxa, é só um X num papel. Continuamos, subindo uma encosta íngreme, espinhos arranhando as pernas, o sol queimando através das árvores. 2 horas depois, exaustos, chegamos a uma clareira escondida. No centro, um carvalho antigo, e sob ele, marcado por pedras em círculo, o local exato do X. Cavamos. A pá batia na terra dura, músculos doendo, suor pingando nos olhos. Zé xingava baixinho, porra de ideia, mas não parava. Depois de meia hora, a pá até acertou algo sólido, um baque surdo, como madeira podre. Limpamos a sujeira, e ali estava, uma caixa de metal enferrujado, selada com cera velha. Meu coração martelava no peito, alto como o zumbido de um enxame. Abrimos com cuidado, as mãos tremendo, e o rangido da tampa ecoou na clareira silenciosa. Dentro, não era ouro reluzente, nada de moedas brilhantes ou joias. Era um maço de papéis amarelados, fotos desbotadas, e um colar simples de prata com um pingente em forma de coração. Mas os papéis mudaram tudo. Eram cartas. Cartas do Coronel Ferreira, escritas em Diuento e Tendiuentois para sua filha, escondidas ali porque ele temia a guerra civil que se aproximava. Ele contava de uma fortuna em terras no interior, mas não era dinheiro. Era a história da família, documentos de herança, títulos de propriedades que valiam mais que ouro hoje em dia. Uma das fotos mostrava uma mulher jovem, olhos tristes, e no verso: para minha Ana, o tesouro é o amor que perdemos. Meu avô contava lendas parecidas, mas isso era real. Lágrimas pinicaram meus olhos, salgadas na boca seca. Zé ficou quieto, folheando as páginas com reverência. Cara, isso não é tesouro. É legado. Sentamos ali, na grama úmida, dividindo um gole de água morna da garrafa. O sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo, e o vento sussurrava nas folhas como um segredo antigo. Eu pensei na minha vida, a oficina, as contas, a solidão que mordia nas noites vazias. Aquele mapa não me deu riqueza, mas me deu algo melhor, uma conexão com o passado, uma faísca de propósito. Decidimos levar os papéis para um museu em Ouro Preto, anonimamente,
para que virassem parte da história da cidade. No caminho de volta, no jipe sacolejante, Zé quebrou o silêncio. Sabe, João, às vezes a gente compra porcaria por $10 e ganha um mundo. Você é louco, mas o tipo bom de louco. Voltei para São Paulo na terça, o ônibus balançando na rodovia, o mapa dobrado no bolso como um talismã. O apartamento parecia diferente, mais vivo talvez. Pendurei o quadro na parede, agora com orgulho, e toda vez que passo por ele, sinto o cheiro da terra de Minas, ouço o riacho correndo. E você, já comprou algo sem graça que virou o virar da sua vida? Me conta nos comentários, porque histórias assim unem a gente, faz a gente se sentir menos sozinho nessa loucura toda. Meses depois, recebi uma carta do museu, os documentos foram autenticados, e uma parte da herança, ironicamente, uma pequena propriedade na serra, foi rastreada até descendentes distantes. Não era para mim, claro, mas saber que ajudei a fechar um ciclo, aquilo valia mais que qualquer ouro. Hoje na oficina, enquanto conserto um liquidificador que geme como um motor velho, eu sorrio pro quadro na parede. A vida é assim, cheia de mapas escondidos em lugares improváveis. E quem sabe? Talvez o próximo esteja na próxima feira de pulgas. Às vezes, nas noites quiatas, eu pego o colar de prata que guardei, o pingente do coração, frio contra a pele. Sinto o peso dele, não só do metal, mas de todas as histórias que ele carrega. Ana, o coronel, gerações perdidas no tempo. Eu o coloco no pescoço e fecho os olhos, imaginando o riacho, a figueira, o sol poente. É como se o passado sussurrasse: continue cavando, João, o tesouro não acaba. E se você tá aí, assistindo isso e pensando na sua própria vida bagunçada, lembra: uma olhada em algo velho pode mudar tudo. Se inscreve no canal para mais histórias reais como essa, porque eu adoro dividir essas loucuras com vocês. Quem sabe a próxima não vem de uma ideia sua. Os dias viraram rotina de novo, mas com um brilho novo. Comecei a garimpar mais feiras, não por ganância mas por curiosidade. Encontrei um relógio de bolso quebrado que consertei e vendi por o suficiente para quitar uma dívida. Zé liga toda semana, rindo da nossa caçada ao fantasma. Da próxima, leva a cerveja, ele diz. Eu rio, mas no fundo, sei que voltaria para aquelas trilhas num piscar de olhos. Uma tarde chuvosa, enquanto a água batia na janela como dedos impacientes, recebi uma visita inesperada. Era o velhinho da feira, de chapéu de palha, agora com uma bengala na mão trêmula. Moço, ouvi falar do quadro. Era do meu bisavô, sabe? Ele contava histórias de um mapa, seus olhos marejaram, e nós sentamos na cozinha, chá quente subindo em vapor, trocando relatos até a noite cair. Ele levou o colar de volta para a família, e eu ganhei um abraço que cheirava a tabaco e memórias. Agora, toda vez que o cansaço bate, eu olho pro quadro e penso: $10. $10 por uma porta pro desconhecido. A vida não é um filme de ação, mas tem seus plot twists. E os seus, quais foram? Deixa aí embaixo, porque ler vocês me inspira a continuar contando.